Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pode abri-la. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Se você não sabe onde é Samuel, é um pouquinho para frente de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, bem ali. Se você não achar, na primeira página da Bíblia tem uma coisa chamada índice. Índice não é um livro da Bíblia, é só onde está a literatura. Se você não trouxe a Bíblia, abra o seu iPad. Se você não trouxe o seu iPad, abra seu celular, seu iPhone, seu Samsung. Se você não trouxe isso, abra o seu iNada. Ou pega uma carona, amado, para a gente poder meditar na palavra. Beleza? Vamos lá? Esse é um dos livros, um dos textos mais interessantes das Escrituras. Que hora que acabou o culto? 11 horas? 10 horas? Como que é? Misericórdia, meia-noite eu não vou estar aqui não. Eu não vou ler o texto todo, porque quero ganhar tempo para a gente entrar na palavra. Mas esse capítulo 30, ele é um divisor de águas na vida de Davi. Você não pode olhar esse capítulo 30 sem perceber que houve uma trajetória na vida do doce salmista que o trouxe até aqui. Na realidade, todos nós temos uma história, e não existe história sem homem, e todo homem tem uma história. Por exemplo, você é codificado por essa vertente. Nasceu em qual dia? Nasceu em qual mês? Que nome você recebeu? Isso aí codifica a sua história. Por exemplo, eu nasci, anota aí para você mandar o presente, 22 de novembro, amém, amados? Sinto Deus pedir uma palavra aí para os amados enviar o presente. Então, nesse dia eu vim à vida. E eu cheguei na casa dos meus pais. Eu sou o primogênito de mais 2 pastores. Eu sou o mais velho. Mas nesse dia, meu pai e minha mãe se tornaram pai de um menino. E meu pai dizia que eu era a alegria da minha casa. Ok? A vida de muitas pessoas, elas não começam naquele ponto que a gente está vendo a manifestação dela. A história de Davi entra lá no primeiro capítulo, lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Quando Samuel vai à casa de Jessé para sacrificar ao Senhor. E quando ele entra na casa de Jessé, ele pergunta: estão todos os teus filhos aqui? E Jessé diz: está todo mundo aqui. E aí ele dá uma notícia intrigante dentro daquela casa: no meio dos teus filhos tem um rei. Pronto. A turma ficou em choque, porque era uma novidade para a família de Jessé, e era uma coisa inédita. Só que quando Samuel olhou a garotada e viu os meninos, viu a rapaziada, ele falou: com certeza é o primogênito, porque era um cara alto, era um cara vistoso. Aí Deus falou com Samuel: olha aí, não veja como veem os homens, veja como Deus vê. Ele olhou todo mundo e disse: olha, aqui tem um rei, mas não é um desses 7. Está faltando alguém? Falta Davi. Ele está no campo, está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: a gente só senta na mesa para o banquete e só oferece sacrifício quando esse cabra chegar. E quando Davi chegou, e ele entrou na presença dos irmãos, Deus deu o sinal para Samuel: aí está o rei de Israel. Ele se ajoelha na presença dos irmãos e dos pais, e óleo é derramado na cabeça dele, e a Bíblia diz desta maneira: daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi de uma forma. Já não era mais ele, era Deus na vida dele. Já não era mais
as manifestações dele só, eram as manifestações de Deus na vida de Davi. Agora, entre essa unção e esse momento, tem todo um percurso, tem toda uma história. Agora, anote isso, eu estou fazendo uma introdução para você entender o processo. Davi é ungido rei, mas não tem trono. Davi é ungido rei, mas não tem coroa. Davi é ungido rei, mas não tem cetro. Davi é ungido rei, mas ele não tem um séquito à sua volta. Davi é ungido rei, mas não tem uma corte. Muito diferente de algumas pessoas que eu conheço. Elas se valorizam por aquilo que elas têm. Mas se você tirar o que elas têm, elas não têm nada. Porque muitas pessoas pensam que elas são o que são pelo lugar que ocupam ou pelas coisas que elas têm. Davi já era rei. Já era ungido rei. Agora, Deus ia construir uma história. E essas coisas fariam parte do processo. Amado, quando Deus faz uma promessa para a tua vida, Deus está dizendo, você já é. Você pode não ter as coisas que, para os outros ou até para você, impressionam e dizem que você é. Dentro de você pode ter um governador, como havia dentro de José. Ele era o 11º filho de uma casa, ninguém sabia que ele era, todo mundo chamava ele de adolescente sonhador, mas dentro dele tinha um governador, tinha um líder impressionante. Deus ia puxar para fora o que estava lá dentro. Dentro de você existe aquilo que Deus plantou dentro desse vaso de barro. Quem te olha não entende, quem te vê não compreende. Quem está aí perto de você não sabe. Pode olhar e dizer, não tem nada aí, mas dentro tem algo glorioso que Deus plantou e Ele vai puxar para fora, para que o nome dEle na sua vida seja glorificado. Agora, Davi faz toda a sua trajetória baseado num relacionamento profundo com Deus. Mas houve um momento da vida dele, que é esse aqui, ó, o capítulo 30, que ele se desconectou do Senhor, ele se conectou aos seus soldados 600, ele criou uma cidade fortaleza e passou a viver nela, ele se aliou com inimigos e fez com eles alianças, e isso que estava ruim chegou ao ponto do pior. O que já era delicado tornou-se insustentável. Por quê? Porque o capítulo 30 de 1 Samuel, ele é um divisor na história de Davi. E de vez em quando, Deus permite certas crises violentas que desestruturam tudo à nossa volta. Porque Deus não vai abrir mão de você por nada. O propósito de Deus para a tua vida é tão encantador, é tão gracioso, é tão pleno, que Deus vai livrar você de ser o próprio sabotador daquilo que Deus tem para a tua vida. É por isso que Deus vem e te quebra, para que você não atrapalhe o que Ele idealizou fazer na tua vida. Eu queria dizer para você, Deus tem coisa grande para manifestar na tua caminhada. Então, Davi está voltando para casa, depois de não poder participar de uma batalha contra Israel. Agora, se você lê esse capítulo, os primeiros versículos, é impressionante porque parece uma realidade da vida dele, mas ela é muito pertinente e comum à nossa própria vida. Por quê? Davi está voltando para Ziclag com 600 homens. E quando ele chega nas campinas de Ziclag, ele tem uma fotografia estranha daquilo que deveria ser o maior refúgio da vida dele. Quem leu as páginas da Veja dessa semana ficou surpreso, porque um dos homens com talvez maior currículo e visibilidade numa das áreas da defesa da família, do direito da criança e da mulher, é vítima de talvez um dos maiores escândalos dessa semana. Por quê? Porque a imagem que ele tinha para todo mundo
era de um homem bem-sucedido, de um homem bem quisto, de um homem habilitado, de um homem preparado. Mas quando as denúncias vieram, está na matéria da Veja. Eu não estou fazendo apologia ao problema, só uma ponte para você entender. A matéria escreve assim: dentro de casa uma tragédia. Dentro de casa o pior lugar para se estar. É a mesma coisa com Davi. Ele está voltando para Ziclag com a ideia de que ele está voltando para encontrar esposa, filhos, bens, seu ninho. Só que quando ele para nas campinas de Ziclag, lê para você ver o verso 1 do capítulo 30, assim: tudo estava destruído e queimado. E o verso 2 aprofunda o discernimento do que está acontecendo, e diz assim: que os inimigos bateram contra Ziclag e levaram cativos filhos e filhas, mulheres e bens. O cara está voltando para casa com a ideia de que ele tem um lugar que ninguém tem coragem de tocar, que o castelo dele não pode ruir, que a casa dele, as colunas são tão firmes que elas não podem trincar. E é triste hoje você constatar, no meio evangélico, as pessoas doentes e debaixo de depressão profunda. Não que eu não creia na medicina, não que eu não creia que existam ferramentas de auxílio, e você pode entrar em problemas que levem você a uma depressão. Minha mulher teve 3 anos de depressão profunda por causa de uma perda de um bebê. Agora, o que nós estamos vivenciando é esta manifestação estranha da gente estar vivenciando essas lutas que envolvem nossos filhos, nosso casamento, nossos principais relacionamentos. Eu conheço pessoas que não querem voltar para casa. Eu não estou falando de ímpios, eu não estou falando de pessoas que não conhecem a fé. Ontem eu gastei quase 4 horas com um homem que ele disse: eu não quero mais. O senhor está entendendo? Eu não quero mais a família, eu não quero mais a minha vida. Não há nada que o senhor faça que me demova da minha decisão. Como é que ele estava? Isso aqui, ó. Sabe, amados, Davi lutou contra Golias e ele o derrubou. E quando ele cortou a cabeça de Golias, Israel, que estava escondido, foi levantado. Preste atenção. Suas vitórias levantarão outros à sua volta, mas suas derrotas podem enterrar outros que estão à sua volta. Quando você vê Davi pondo Golias no chão, Israel, que estava escondido, foi levantado. Israel, que estava com medo, foi tomado de uma ousadia incomum. Israel, que não tinha voz para responder aos 40 dias de afronta de Golias, se levantou com fé e ousadia. A Bíblia diz que eles gritavam uma só voz, um grito tão estridente que a terra tremeu. Isso é um negócio impressionante. E a vitória de Davi levantou um exército, mas a derrota de um gigante, a derrota de um pai, a derrota de um casamento, a derrota de um filho, irmão, isso pode pôr muita gente no chão. Hoje eu atendi um pastor, ele não é do nosso ministério, mas ele me ligou 7 da manhã e disse assim: o senhor pode me dar pelo menos uns 10 minutos? Eu fiquei 1h30 no telefone, ele me dizendo: estou entregando tudo, o ministério, a igreja, eu não suporto mais, uma luta intensa. E essa palavra, eu preguei domingo na igreja, porque foi a palavra que Deus me deu essa semana. Você pode ter tido grandes vitórias na sua vida, você pode ter tido grandes avanços e grandes experiências espirituais, mas olha o que Paulo diz: não ignore os terríveis ardis de Satanás. Davi, que era fera na batalha, Davi, que era campeão na batalha, Davi, que era invencível na batalha, cometeu um lapso terrível. Ele saiu de Ziclag para uma guerra e não teve retaguarda para cuidar do que era dele. Ele tinha um respaldo, e ele, quando estava no campo de batalha, amado,
A Bíblia declara, você pode ler uns capítulos antes, quando Saul viu Davi do outro lado da batalha, ele estremeceu de uma maneira tão terrível, que ele foi consultar uma bruxa. Tamanho medo que ele teve de ver Davi do outro lado contra ele. Agora preste atenção, esse mesmo cara imponente com seu exército, sai de casa e deixa a família desguarnecida. Sai de casa e deixa os bens dele disponíveis. Sai de casa e não sabe como é que os meninos estão. Quando ele volta para casa, tudo que era dele estava na mão do diabo. Você está aí, amado? É bom que você veio. Porque, veja, eu não quero pressionar você no sentido de você temer. Mas a palavra que eu vou entregar aqui hoje, e eu não vim aqui como um pregador, eu vim como um profeta essa noite. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu não vim como um pregador, eu vim como um profeta. Porque o que Deus me deu essa semana vai livrar sua família, sua casa e os projetos que Deus te deu, vai livrar você do caos. E eu ouso declarar, Deus vai dividir as águas da sua vida esta noite em nome. Meu Deus, alguém diga alguma coisa glorificando o Senhor. Então dá uma olhada para você ver que quando eles estão se movimentando, eu só estou fazendo a introdução. Davi e os seus homens, eles andaram sobre o que era deles, e o que era deles agora era cinzas. Você tem ideia no que é isso? Eles estão andando no que era deles, no que Deus deu para eles, nas conquistas dele, só que isso agora só é cinza. Agora, lê para você ver o verso 4. Quando eles constataram que lá tinha passado um furacão e levado tudo, levou filho, levou filha, levou mulher, levou bens, não houve rastro de morte, eles não viram sangue, eles não viram ninguém ser mutilado e deixado, foram levados, tudo que eles tinham foi levado. Olha o verso 4, lê com calma. 600 homens acostumados a batalhas e guerra começaram a chorar. E a Bíblia diz que o sentimento de desespero foi tão terrível que os caras perderam a força. Agora, o problema não é perder a força. O problema é o que diz o verso 6. Esse choro que tira a força virou angústia. Esse sentimento terrível de não saber como lidar com o que está acontecendo, tornou eles tão irracionais, que a angústia virou, lê para você ver, a angústia virou o quê? Amargura. Agora veja, eles já tinham um problema da perda do relacionamento da esposa, eles já tinham um problema da perda dos filhos, eles já tinham o problema da perda dos bens. Agora vai ter um problema relacional. Os relacionamentos entram em colapso. E eles buscam um culpado para o que está acontecendo. Veja, esses 600 que Davi anda com eles, era gente quebrada, era gente endividada, era gente rejeitada. Quando eles encontraram Davi, a graça e a unção de Deus na vida de Davi transformou a vida deles. Mas na hora da crise, eles tiveram um lapso, eles tiveram uma amnésia espontânea e momentânea. Esse cara é o culpado, esse cara tem que morrer para pagar pela nossa perda. Essa é a maior crise da vida de Davi. Agora, preste atenção. Quando Davi está nesse ápice terrível, ele tem uma guinada, é tão tremenda a guinada dele, que eu quero que você anote, porque veja, o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai libertar pessoas, vai libertar histórias, vai libertar ministérios, vai empoderar processos. Amado,
Foi Deus quem me trouxe aqui. Era para eu estar aqui terça passada, não deu certo de jeito nenhum. E eu estaria aqui quarta, e estive com o pastor Cláudio Duarte na casa dele, Deus me levou lá. Foi um processo lindo de cura que a gente teve. Cláudio está passando uma luta. Aí o Hermes falou, só pode ser terça que vem. Eu não saio em dia de ceia, e tem ceia lá na nossa igreja. Aí Deus falou comigo assim, eu quero que você vá. Eu falei para minha mulher, filha, eu ia negar o convite. Mesmo sendo Emerson e Fernanda, tem ceia em Campinas hoje. Eu sou o pastor da igreja, não posso sair no dia da ceia. Mas falei para minha mulher, o Espírito Santo quer que eu vá lá. Aí eu falei para o pastor Emerson, eu vou. E a minha equipe de pastores hoje de manhã falou assim, o que está acontecendo? O senhor está saindo num dia de ceia? Deus está me levando lá. Amado, eu tenho nesse iPad pelo menos umas 400 mensagens. Podia pregar qualquer uma. Eu nunca cheguei num lugar tão definido diante de Deus. O que é que eu precisava compartilhar? É isso aqui. Presta atenção. Lê com calma o verso 6. Começa como? Primeira palavra do verso 6. Davi. Davi está debaixo do quê? Angústia. Ele está debaixo de angústia. A alma do cara está aflita. Então veja, uma pessoa angustiada é uma pessoa que está sem chão. O que é que você vai notar na manifestação de Davi? É que no meio da angústia dele, algo muda. Para ele muda para melhor, para os outros muda para pior. Porque os que estavam com ele também estavam debaixo de angústia, mas eles entraram no estado de amargura. Davi não. Lê para você ver, no meio do verso 6 tem assim, porém. Grife essa palavra porém, porque ela é um divisor da manifestação que vai acontecer. O problema de muita gente é que o que está acontecendo na vida dela do lado de fora, entra para dentro. Aí ela tem o estado de fora problemático, terrível, desarticulado, mas quando entra dentro dela, desarticula ela. Aí produz amargura, e a pessoa começa a sangrar, e ela vai morrendo e embutecendo. Você precisa pedir a Deus que quando as coisas de fora começarem a ficar fora do eixo, dentro de você, você tenha discernimento claro. Anota aí, escreve aí. Por que discernimento claro? Para você discernir contra o que você está lutando. Contra quem você está lutando. Que processo é esse que está aí na tua porta? O que é que está acontecendo com o teu filho? O que é que está acontecendo com a tua mulher? Está acontecendo com os teus negócios? Está acontecendo com os teus relacionamentos? Se você não discernir, o que está fora vai entrar em você. Aí você não tem condições de mexer nisso, de lutar contra isso, porque aí veja, o que é grande fora vai ser gigante dentro. Agora escute isso, quando o que está fora não consegue entrar no que está dentro, o que está dentro pode subpujar, pode vencer o que está fora. Quando a Bíblia diz que maior é o que está, aonde? Não está falando de fora, está falando de dentro. Meu filho estava comigo no carro segunda-feira. Ele perdeu a hora da escola, fui levá-lo na escola. Estou levando ele e eu vi que ele tem 16 anos. Estava emburrado, jururu. Falei, cara, o que é que está pegando, garoto? Não, pai, você nunca pensou se seu pai morresse? Falei, rapaz, que pensamento doido é esse? E aí ele começou a vomitar um monte de coisa negativa. Falei para ele, garoto, você tem 16 anos para aprender um segredo da vida. Olha o que Paulo disse. Ainda que o meu homem de fora esteja machucado, ferido, o homem interior está fortalecido, está pronto,
está preparado, está habilitado. Olha o que Paulo disse: habite em vós ricamente a manifestação da graça do Eterno. Pensai nas coisas do alto, buscais as coisas de cima, vivei as coisas que são de cima. Amado, olha aqui, preste atenção. Jacó tem que sair de casa porque ele roubou a bênção do irmão. O irmão vai matá-lo. É só uma questão de dias. A mãe fala assim: pica a mula e vai embora, garoto, você vai morrer. O cara está nervoso, você roubou a bênção. Aí ele sai para o deserto, sem saber onde está indo, pensando que o irmão está na retaguarda. Ele não pode voltar, ele não tem um destino. No meio do nada, depois de 3 dias de andar, ele para. Um breu. Agora o lugar chama luz. O lugar chama luz, é Betel. O lugar chama luz. Mas era um breu. Ele pega uma pedra, deita, faz ela de travesseiro. De repente, o céu desce lá. Foi interessante, porque veja, ele teve uma visão. O que é que ele viu? Ele viu uma escada no céu, com a base na terra onde ele estava. E anjo subia e anjo descia. Anjo subia, anjo descia. O que é que ele discerniu? Tem uma atividade espiritual tremenda acontecendo aqui. Porque veja, se um anjo subiu, acabou a obra que ele tinha para fazer. Se ele desceu, tem alguma coisa para fazer. Agora, olha o que a Bíblia diz. Quando ele diz, naquela visão, ele viu o quê? Ele viu Deus do lado dele. Deus estava ali onde ele estava. E Deus fez promessas para ele. Quando ele despertou, ele levantou, o que ele fez? Que terrível lugar é esse? É céu aberto na terra. É a casa de Deus, não é mais luz, é a casa de Deus. Onde é que ele está? No deserto. O que ele tem por travesseiro? Uma pedra. Agora, olha como vai mudar tudo. Ele pega a pedra, levanta ela e diz: era pedra, agora é altar. Você não entendeu? Era uma pedra, agora é altar. Era luz, agora é a casa de Deus. Era deserto, é a porta do céu. O que mudou? O lugar? Não, ele. Amado, tudo muda quando você muda. Não tente mudar as coisas, não tente mudar as pessoas. Transforme-se pela renovação da sua mente e apresente um culto a Deus, que seja sacrifício vivo, e você experimentará qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Davi não sabe quem está atacando a ele. Davi não sabe quem levou tudo que ele tinha. Davi não sabe se a família dele está viva ou está morta. Mas ele discerne uma coisa fundamental. O que é? Ele tinha perdido a conexão com o Eterno. Ele estava fora do eixo. Ele estava longe do propósito do Senhor. Ele tinha permitido a amargura dominar o coração dele. Lê para você ver o verso 6 assim, ó. Porém, Davi, e diz o texto que ele se refez, ele se repaginou, ele se reencontrou. Sabe o que Davi está fazendo, amado? Ele está colocando as pedras do altar de Deus na vida dele, que estava em ruína, no lugar. Foi por isso que ele escreveu esse salmo. Eu encontrei teus altares, meu Deus, meu Senhor, Deus vivo, poderoso e que muda a história. Eu encontrei. Meu irmão, no meio da luta, encontre o teu altar. No meio da prova, encontre o teu altar. No meio dessa crise, encontre a presença de Deus. No meio do que você está vivendo, deixa todo mundo pegar fogo, mas você não. Você seja avivado pelo fogo que vem de dentro. O cara discerne. Ele discerne que é uma luta maior do que ele.
Ele discerne que Deus tem um propósito naquele negócio. Ele discerne que a conexão com Deus não pode mais ficar fora de sintonia. Ele precisava afinar a viola. Ele precisava ouvir de novo a voz inconfundível do Eterno. Ele precisava, no meio daquela crise, se relacionar com Ele assim, ó. E a Bíblia diz que ele se... Lê para você ver. Grifa aí na tua Bíblia. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele se Amado, Davi teve um encontro com Deus, com todo mundo falando assim: hoje você morre. Hoje você morre. E sabe o que ele está dizendo? Eu já morri. Porque eu encontrei o altar. A oferta sou eu. Quando ele se encontra, o discernimento é tão claro que, veja, o ambiente é de morte, o ambiente é de tragédia, o ambiente é de perda, é um fracasso absoluto. Olha que coisa interessante, lê para você ver o verso 8. Ele, olha, fazia tempo que não tinha um culto na vida dele, fazia tempo que ele não sentava para adorar. Veja, ele cria uma atmosfera para Deus se manifestar. Filho, vai para casa hoje, desliga teu Facebook, desconecta a sua televisão, sai do zap, abaixa as vozes estranhas que estão gritando na tua alma e no teu ouvido e aumenta o volume da tua adoração e cria um ambiente. Nagabaçá para lá da Arabacheia. Cria um ambiente. Veja, amado. Não sou eu que faço culto para você. Não é o louvor que faz culto para você. É você que faz o seu culto para Deus. Você não vem me ver pregar. Você não veio aqui por causa de Emerson, Fernanda. Você não veio aqui por causa de um cantor, de um músico, uma campanha. Você veio porque o teu coração deseja. Tem gente que fala assim: nossa, hoje o culto não foi bom. Se o culto não foi bom, não é problema de quem pregou, é seu. Hoje o louvor não me tocou. Se liga. Amado, tira a sandália do teu pé. O lugar que você está pisando é terra santa. É lugar de encontro. Eu nunca saí do culto com a ideia de que eu vou fazer acontecer o fogo. E assim, eu não tenho nada contra os caras. Hoje arrebentei. Hoje o fogo caiu. Hoje os irmãos deram rabo de arraia. Para mim, meu irmão, o culto é pessoal. Para mim o culto é um encontro meu e dele. Se você chorar, glória a Deus, o problema é seu. Se eu rir, o problema é meu. Eu estou rindo porque é minha relação com Ele. Eu não vim aqui por outra coisa senão Ele. Então, quando eu vim prestar meu culto para Ele, pode ser que as coisas de casa não estejam boas, pode ser que as coisas do ministério não estejam legais, pode ser que as coisas da minha vida não estejam no eixo. Agora veja, isso não me impede de prestar meu culto a Ele. Essas coisas querem impedir meu culto para Ele, mas essas coisas querem me impedir de estar na conexão dEle. Agora, quando eu entendo que a conexão dEle afeta o que está à minha volta, amado, o que acontece dentro de você vai criar dentro de você o mundo que você precisa viver. Agora, quando isso que te afeta, você começar a falar, vai começar a gerar vida onde você está. Pastor, o senhor está falando uma grande heresia. Então vou te mostrar na Bíblia, príncipe. Quando Deus quis mudar um ambiente, Ele tomou um profeta e disse para o profeta: passa nesse ambiente e me dá um relatório. O cara viu o vale dos ossos secos, ele viu a crise e passou ao largo. Sabe por quê? Ele não queria se contaminar. Ele não queria se misturar com o que estava acontecendo. Aí Deus perguntou para ele: o que é que você vê aí, campeão? Aqui a coisa está feia. A coisa está estreita. O pessoal aí não orou, não vigiou. Não é do manto essa galera. Está seca aí. Falta óleo na engrenagem. O Eterno perguntou para ele: isso aí pode ser alterado? Aí ele era aqueles crentes bem da glória. Lógico. Tu és Deus, aleluia. Tu fazes o que queres. Agindo tu, quem impedirás? Aleluia, glória a Deus. Entendido estás? O Eterno falou para ele: então te mistura aí, campeão, e você gera esse milagre a partir do que você fala.
cara ficou num estreito com Jeová, amado. Ele teve que pôr o pé no lugar estranho, sinistro, de morte. Ele só não sabia que embaixo da morte tinha um exército. É como você está olhando a luta como um ponto final. Você só não sabe que embaixo dessa luta tem a maior vitória de Deus para a tua vida. Estava todo mundo falando, você morre hoje. E o cara está glorificando, aleluia. Que coisa linda, encontrei teus altares. E diz a Bíblia que ele fez o quê? Buscou a Deus. Leia para você no verso 8. Buscou a Deus. Você tem que discernir contra o que você está lutando. Você precisa criar um ambiente onde o altar esteja em pé, no lugar. E você precisa entender que antes de mudar as coisas de fora, precisa mudar as coisas de dentro. O cara começou a buscar Deus. Senhor, tu sabe que eu andei meio frio, meio gelado, não dei dízimo, não dei oferta, não dei glória, falei mal do pastor, critiquei o louvor. Essas luzes que colocaram na igreja estão acabando com a igreja, Jeová. Aí, até comida estão pedindo no culto agora, Jeová. Não basta oferta, agora é comida. Qualquer dia vão levar nossa roupa. Tá aí, campeão? Você veio? Aí o cara está lá confessando, meu pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Critiquei, falei mal. Eu não queria. Foi aquele irmão da direita que me cutucou. Ah, seu incrédulo, Tomezão. O cara começou a dizer, pai, me perdoa. Corri atrás de tanta coisa e deixei minha casa desguarnecida. Busquei dar para minha família uma bruta condição. E trabalhei como ninguém, como leão. Mas perdi a minha casa, perdi meus filhos. E enquanto ele está buscando a Deus, Deus está falando assim, camarada, vou te ajudar hoje. Camarada, vem coisa nova aí para a tua vida. Enquanto ele busca a Deus, eu fico impressionado com o Eterno. Se eu fosse o Eterno, eu ia falar, campeão, tu vai pagar um preço lindo agora, amado. Eu não vigiou, vai passar pelo vale, vai passar pela prova, vai passar pelo deserto, vai passar pela fornalha, viu, querido? Daqui a 3 meses sem a ceia. O Eterno fala assim para ele, vai atrás do que é teu. Vai atrás do que é teu. Porque tudo que é teu, eu vou te devolver hoje. Não, gente, vocês não vieram hoje, não é possível. Eu estou narrando para vocês uma revelação. O Eterno entra no negócio. Graça é uma coisa tão absurda. Que o cara está na dívida com o Eterno está falando assim para ele, vai atrás do que é teu, que eu vou te devolver o que é teu. Sabe o que o Eterno está falando para ele? Davi, você não merece, mas eu te amo. Davi, você não vale nada, mas eu gosto de você, camarada. Amado, eu queria te dar uma boa notícia. Você pode ter feito umas besteiras, você pode ter falado umas besteiras, você pode ter andado amargurado, você pode ter andado sem orar, você pode ter fugido da igreja e hoje você veio. Quem mandou você vir hoje? Você veio, o Eterno está dizendo, eu gosto de você, eu te amo, tem obra na tua vida. E eu... Olha que coisa impressionante. O Eterno fala assim para ele, vai atrás do que é teu. Amado, escreve na tua Bíblia, por favor, anota aí. Isso é muito importante. Aprenda e defina lutar por aquilo que é vital. É melhor trancar a porta, porque o que eu vou falar agora vai... Alguns irmãos podem até chorar. E tem gente que fala assim, meu Deus, quem é esse pregador que veio hoje? Tenha piedade, pai. Amado, eu tenho estado impressionado com os crentes. Os daqui não, só lá que eu sou pastor. Estou falando de Campinas, amém?
cara perde um carro, parece que perdeu a vida. O cara perde um negócio que ele tinha. Ele entra em colapso. Deus não está mais comigo. O cara perde uma casa. Entra em depressão profunda. Perdeu coisas. Eu não sei se você já fez algum curso de empoderamento, de coach. Vai fazer para você entender isso aí. Vai te ajudar. Vão dizer e tocar nessa matéria com certeza. Coisas sempre serão coisas. Coisas vêm, coisas vão. O que não pode ir é a sinergia dentro de você. Tem gente que, sabe, o cara perdeu a empresinha que ele tinha. Perdeu uma bicicleta. Outro dia o cara fica com a bicicleta. O cara, minha bicicleta foi roubada, meu Deus, Satanás tocou nela. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem algum cidadão vivo aqui dentro que nunca perdeu nada? Levanta a mão. Nós vamos eleger você pastor hoje. Você vai ser consagrado ao ministério. Você tem que ser anjo, filho. Eu já perdi óculos, eu já perdi bicicleta, eu já perdi livro, eu já perdi prova, eu já perdi relógio. Eu nem sei mais o que eu perdi. Tenho até que procurar para ver se... Tem coisa que você perdeu que você nem sabe que você perdeu, miserável. Aí você perde alguma coisa, a tua vida entra em colapso. Vai ler Gênesis 26. O cara quer fugir da crise e Deus fala, fica aí, filho. Aí ele vai lá e desentulha os poços do pai dele que foram entulhados. Vem uma cambada e fala, isso aí é nosso, hein? É seu? Fica com Deus. Anda um pouquinho para frente. Ele chama Isaac. Aí ele fala, aqui é Sitna, vamos abrir um poço aqui, porque lá daquela irmandade. Abre o poço, dá água. Ele está feliz, vem uma cambada e fala, campeão, você abriu o poço aí, mas esse poço é nosso. É seu? Fica para você, querido. Diz que ele vai um pouquinho para frente e ele chega em Ezequiel. Ele vai lá e cava um outro poço. E ele fala, graças a Deus, o Senhor não deixa ninguém. Aí vem uns caras, amado, essas ovelhas é nossa, essa igreja é nossa, essas cadeiras são minhas, eu batizei, eu consagrei e casei. E ele fala, fica com essas obras, filho. Aí ele vai andando, chega em Reobote. Aí ele fala, abri lá, deu pau, abri lá, deu pau, ali deu pau. Eu vou abrir aqui, mas, amém, né, Jesus? Se for de alguém, abre da água. A questão, meu amado, não é o lugar, é o cara. Onde o cara vai dar água? Amado, escuta isso. Enfia isso na sua cachola. Onde você for. Onde Deus te levar. Onde você pôr o pé. Vai dar água, príncipe. Samuel encontra Saul. Saul está correndo atrás da jumenta do pai dele. E Deus falou para Samuel, o cara que está vindo aí atrás da jumenta é rei. Aí ele encontra um rapaz bonito, do pescoço para cima, lindão. O cara tinha um cabelão. Quando Saul chega e fala assim, eu estou procurando um profeta. Samuel falou, sou eu. Estava te esperando. Hã? É. Deus mandou te esperar. Aí fala, estou tentando resolver uns abacaxi. Olha o que Samuel fala para Saul. Campeão, por que é que você está correndo atrás de jumenta, filho? Se tudo é teu. Fala para o irmão aí do teu lado. Por que é que você está correndo atrás de jumenta se tudo é teu? Campeão, amada, amadinha, olha para mim, amadinha. Quando Samuel olhou para Saul, ele disse, filhote, e olha que jumento naquele tempo era coisa cara. Só tinha jumento quem era bacana. E ele tinha 3 jumentos marca 0. Um airbag. Amado, Samuel olhou para Saul e falou assim, campeão, você está correndo atrás de coisa errada. O reino é seu. Tudo é da tua família. Amado,
Tudo que Deus conquistou nessa terra é direito nosso, é nossa herança. Põe a planta do teu pé aí e começa a escrever uma nova história. Você está lutando pelo quê? Repete comigo: fracasso é um evento localizado. Pode ter acontecido com você que uma coisa na tua vida, um momento da tua vida deu errado. A sua vida não. A sua vida é um projeto de Deus. Põe o dedo na cara de alguém e fala para ele: a sua vida é um projeto de Deus. É, pastor, o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe o sal que eu passei. Amigo, eu nasci perto do Furazóio. Eu nem te falo onde é esse lugar. Entendeu? A 80 por hora levava o pneu do carro com o carro em movimento. Não vem falar que se eu tivesse tido a sorte. Que negócio é esse, campeão? Você não sabe quem você é. Você está precisando fazer um check-up do seu DNA. Seu DNA é de rei. Você é filho dele. Você é herdeiro com ele. E co-herdeiro com? Olha aqui Davi lutando pelo que é vital. Vai atrás da tua família. Vai atrás dos teus filhos. Vai atrás da tua esposa. Vai atrás do teu marido. Vai atrás do que é importante. Porque eu vou te devolver tudo aquilo que é teu. O cara não sabe. Ele sai, veja, ele sai com seus 600 soldados, indo na direção que Deus apontou para o deserto. Agora escute isso, e eu vou começar a fechar a palavra. No verso 11, você vai encontrar um negócio interessante. O verso 9, o verso 10 são importantes, porque veja, eles tiveram que cruzar o ribeiro de Bessor. Toda vez que Deus fizer promessa para alguém, anote isso aqui que isso é importante. Toda promessa, ela é provada pelo teste da fidelidade. É a fidelidade que prova você. É a capacidade de acreditar que prova você. Eu estava, uns anos atrás, nessa época mesmo de Copa do Mundo, a seleção brasileira ia jogar a Copa do Mundo da Alemanha. Os atletas de Cristo se juntaram para fazer um DVD e uma Bíblia para distribuir na Copa do Mundo. Esse DVD ia ter o testemunho de vários atletas, 7 idiomas. A Bíblia viria em 3 idiomas e ia distribuir em toda a Copa do Mundo. Era um projeto violento. Aí pegaram o Lúcio, pegaram o Zé Roberto, pegaram o Kaká, todo mundo que estava convocado. Um mineiro jogador do São Paulo me ligou e falou: pastor, tudo bem? Falei: fala, santo. Pô, estou aqui com um problema tremendo. Os caras querem gravar meu testemunho. E ele tinha feito o gol da final do Mundial para São Paulo e Liverpool. Eles querem que eu coloque a camisa da seleção para gravar. E eu nem convocado estou. Nem sei se vou estar na convocação. O que é que eu faço? Falei: mano, pode pôr a camisa da seleção que você está na próxima Copa do Mundo, amado. Ele falou: segundo a tua palavra, eu... Aí fez, gravou. Aí foi lá na igreja, a gente lançou o DVD. E eu falei: amados, e eu profetizei: esse cara vai estar na Copa do Mundo, Deus vai usar ele lá. Aí o miserável do Zagallo faz a convocação. E quem não está lá? O mineiro. Convocou todo mundo menos o mineiro. Pensa no vexame, mano. Todo mundo me chamando de falso profeta. Minha mulher me perguntou: como é que você abre essa bocona grande que você tem? Falei: filha, do que você está falando? Você falou que o cara ia estar lá, o cara não está convocado. Olha a vergonha. Eu falei: filha, relaxa. Relaxa nada, eu vou te matar. Minha mulher nunca falou de largar de mim, mano, mas em matar umas 600 mil vezes. Eu até acho que há um espírito de morte tentando me pegar lá. Mas Deus tem me dado o livramento. A seleção viajou, rapaz. E a turma, graças a Deus, ainda naquela época não tinha WhatsApp, Face. Você não estava lá, mano, eu estava na roça.
Eu ia ter que pregar na África do Sul, em Gâmbia. O cara viaja, todo mundo vai. 5 dias da Copa. Toca o telefone lá em casa e eu estou numa depressão, numa tristeza. Quando eu li o nome do mineiro, eu falei: Jesus, o seu sangue tem poder 3 vezes. Lembra do teu servo, Senhor? Atendi e falei: sim, amado. O senhor está onde? Eu falei: estou em casa orando. Dá para ligar a TV aí, chefe? Eu ligo, querido. Já eu volto falar com o senhor. Liguei a TV, sentei. Coletiva, né? Eu falei: o que está acontecendo, Jesus? Morreu alguém, meu pai? Aí entra lá no São Paulo, coletiva da imprensa, Rede Globo, todo mundo. Aí o repórter pergunta: mineiro, como é que você se sente convocado para jogar a Copa do Mundo? Eu gritei lá em casa: eu me sinto muito bem. Eu tenho essa camisa aí autografada, amado. Toda vez que Satanás pergunta se eu sou profeta, eu pego a camisa da seleção e falo para ele. Toda vez que você receber promessa, vai ser provado pela sua capacidade de ser fiel. Deus falou para ele: pode ir atrás do que é teu, hein? Quando chegou no Ribeiro, 200 caras, não aguentaram. Porque, gente, é fácil dar glória aqui no culto. Aqui no culto os crentes ficam meio ninja, né? De vez em quando no meio do culto, cara, eu penso que os irmãos estão assim meio Rambo, meio MMA. Eu te amarro, isso eu quero. A hora que sai dali para fora, mano, os caras ficam tudo invisível. Você tem que ser esse leão, esse gigante, não é aqui não, campeão. É lá em casa, é lá no púlpito da sua igreja, é lá naquele balcão da sua empresa. E na sua área está todo mundo quebrando e você está achando que você é o próximo. Você só não entende que você está sendo provado. Não para ser reprovado, mas ser qualificado. Porque prova vem para te qualificar, para alguém dizer assim: essa aí é. E quando você passa numa prova, todo mundo sabe que você é o quê? Habilitado, preparado, capaz. E aí você não pode estar naquele nível, você tem que subir de. Quando eles passam o ribeiro, Davi está andando no deserto. Ele encontra um cara que foi largado para morrer. Anota aí o que eu estou falando. Você precisa levantar todo dia da tua cama, pôr o pé para fora e falar assim: Eterno, eu confio na providência divina. Eu levanto, todo dia eu falo: Senhor, eu sou necessitado da providência divina. Eu creio, amado, que Deus põe mesa no deserto para a gente. O Salmo 78 diz isso: é Ele o Eterno que estabelece mesa no deserto. E na mesa que Deus põe no deserto tem o pão dos anjos, tem o cereal dos anjos, tem o trigo do céu, tem o maná escondido. Eu não dependo do que vem de Brasília, não dependo da alta do dólar, ou se o dólar diminuiu. Eu creio na providência divina. Meu amado, naquilo que você está enfrentando, Deus vai abrir uma porta de escape. Deus vai fazer alguém tocar o telefone e te ligar. Deus vai enviar o que você precisa para na hora certa. Aleluia. Meu Deus, alguém vai receber essa palavra. Na hora certa vai chegar na tua mão e você vai cantar o hino da vitória dizendo: Deus é fiel. Como é que acaba isso aqui? Verso 16, vamos fechar. Quando Davi salva o egípcio que ficou no caminho, ele tinha o endereço de onde estava tudo. Diz que o moço levou Davi até onde estavam os amalequitas. Lê o verso 16. Quando Davi chega, o que é que ele encontra? Amado,
Grifa esse versículo na tua Bíblia e escreve aí: hoje acaba a festa de Satanás com aquilo que é meu. Ele encontra o inimigo fazendo festa no deserto, com os filhos de Davi, com as mulheres, com a grana. Havia uma festa do adversário no deserto, com a vida, com a família e com tudo que era de Davi. Amado, diga comigo, hoje, sem medo, abra a boca e fala. Não é para você ficar, não é para ficar dublando e nem fala. Hoje acaba a festa que o inimigo tem tentado fazer com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, com os meus bens. Satanás não terá nem uma unha. Se você crer, dá um brado de vitória glorificando o Senhor. A gente tem que voltar a ser profeta do próprio destino. Entra nesse vale de ossos e fale vida, e profetize vida, e diga para a tua casa: aqui era um inferno, não é mais, vai se tornar o ambiente do céu. Aqui era um lugar árido, mas nesse lugar árido vai brotar da rocha água. Eu vivi um tempo árido e difícil, mas a próxima etapa vem coisa nova de Deus aí para a minha vida. Meu Deus, alguém... com calma para ninguém assustar. Verso 17. Olha que está aí, ó. Feriu Davi. Você reparou que nunca diz assim: os homens de Davi, os 400 do caminho. Sempre está falando de quem? Feriu eles Davi. Verso de número 18, leia aí. Salvou Davi tudo. Está aí ou não está na Bíblia, amado? Não faltou, verso 19, não faltou coisa pequena, nem grande, nem filho, nem filha. Nada do que eles tomaram. O que é que diz aí o verso 19, final? Tudo Davi tornou a trazer. Com quem Deus está tratando? Com você, comigo. Olha o que ele disse para um rei 150 anos antes dele viver. Isaías 45. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus disse assim: este é Ciro, é meu servo. Levantei ele para um grande propósito. Eu darei a ele os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, e todos saberão que eu sou o Senhor da vida dele, e que eu chamo ele pelo nome dele, e que anuncio coisas antes de acontecer, para que saibam que eu sou Deus, fiel e verdadeiro. Amado, o plano de Deus para a tua vida não está sendo rabiscado agora. Pega um pedaço de folha, completa essa ideia não. O propósito de Deus está estabelecido. A casa do justo está edificada sobre a rocha. O Salmo 112 diz que a descendência do justo será inabalável na terra. Amado, os nossos filhos serão herança do Senhor e serão a geração mais poderosa nessa nação. Meu Deus, alguém vai receber essa palavra. Eu oro essa noite para que você perca esse conformismo. Você volta a ser aquele crente antigo, os famosos Bíblias, os famosos homens e mulheres de oração. Nós viramos muito gospel, gente. A gente está muito assim oxigenado. A gente está assim muito, sabe? Quando você chegar em casa hoje, você botar o pé dentro daquele lugar, a capetada de plantão vai bater em retirada, porque ela vai saber que você está revestido de poder e autoridade. Não é você, é Deus na tua vida. Não é a tua capacidade, é a autoridade da palavra na tua vida. Não é teu talento, é a unção de Deus sobre a sua cabeça. Aí diz assim o verso 20: e Davi tomou ovelhas, gado, e levaram diante de Davi, e este é o despojo de Davi.
caramba, tem 600 caras lutando, 200 está lá no Ribeiro de Bessor parado, tem 400 com ele, e Deus está dizendo: tem aliança com esse cara, tem compromisso com a família dele, tem uma história que eu estou escrevendo na vida dele. Toda batalha que você enfrentar, não olhe o tamanho da batalha, olhe o resultado que ela vai produzir na tua vida. Quanto maior a luta, maior é a vitória. Eu, se fosse você, estava comemorando, porque se Satanás ousou se levantar para te atacar, é porque ele discerniu. Ele não sabe, mas ele discerniu que tem alguma coisa muito grande do outro lado do ribeiro, e ele só tem uma coisa para fazer: é parar você, é minar sua fé, é embutecer sua alma, é azedar você. Mas fala para ele, campeão, com toda a fé, fala para ele: Satanás, você não tem nada. A vitória é. Agora escute isso e eu encerro. Quando Davi está voltando dessa batalha, 3 coisas vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, eu podia falar muitas, vou falar 3 simples. Primeiro, ele estabelece a manifestação da graça. Por quê? A turma que lutou falou assim: aí, aquela cambada da IPAM que não vem no culto, vai receber nada, hein? Não estava lá terça-feira, se lascou. Não adianta estar na internet, que pela internet não vai unção. Davi olha para ele e diz assim: não, Senhor, hoje muda um desígnio. Eles ficaram lá porque estavam sobrecarregados, mas vão receber o que é dele. Não é possível que eu falei um negócio desse, vocês... Amado, tem gente da tua família que não está aqui, mas vai receber. Tem gente que você está pensando: aquele cara tinha que estar aqui, aquele fofoqueiro. Deus não mede as pessoas como você mede. Faça favor de tirar sua lente, viu? E para de ficar falando mal da vida dos outros. Amado, eu tenho pavor de crente que fala mal de outro. Eu tenho pavor. Olha, você quer me ver no osso? É um crente começar a falar mal de outra pessoa. Tenho quase vontade de descer da cruz, porque eu tenho um prego frouxo ainda. E a Bíblia diz que o pastor pode apausentar a ovelha. Amado, eu tenho vontade. Você não tem nada para falar da vida de quem veio aqui e não está vindo mais. Não é problema seu. E se você vai estar aqui, não fica aqui. Eu acho que as bandeirinhas tinham que trocar. Por que pintou de preto ali e não pintou de cinza lá? Você quer pintar, meu irmão? Pega a tinta e vem pintar, camba. Para de dar palpite, vai trabalhar. Fica enchendo a paciência. Eu acho que os carros não podiam parar desse jeito. Pega tudo que está lá fora e vai manobrar para você ver se você não vai gostar do jeito que está lá. Precisa estabelecer a lei da graça. Hoje não é o pastor Hermes que prega? Meu Deus, que luta. Você não conhece a lei da graça. Deus usa quem a gente menos espera. Olha Davi dizendo assim: hoje eu mudo um desígnio. Até quem não veio vai receber. Segunda coisa que ele faz, está no verso 26. Ele senta em Ziclag, é só cinza, não tem mais nada. Vai ter que reconstruir tudo. Ele pega uma folha e começa a escrever. Na 4ª série, a irmã Maria orou por mim. Na 5ª série, a diretora da escola me permitiu fazer uma prova no outro dia. Ele faz um check-up da vida dele. E ele começa a listar todas as pessoas que ajudaram ele um dia. E sabe o que ele faz? Ele manda uma oferta de gratidão. Era o pior momento da vida dele. Deus dá uma guinada para ele. Sabe o que ele faz?
ele cria um ambiente de gratidão à volta da vida dele. Porque veja, uma das maiores provas de cura da vida é uma alma agradecida. Você quer encontrar uma pessoa bem-sucedida? Procura as obras dele. Se você vê gratidão no processo, pode falar assim: esse cara é bem-sucedido. Porque a Bíblia diz que a alma grata transborda e prospera. Agora escute isso, e é profético. Eu quero que você estenda a mão para receber. Quando eu terminar de falar, você pode receber e fechar a mão, porque é profético para a tua vida. Faz assim com as duas mãos. Quando a oferta de gratidão que ele enviou chegou, diz a Bíblia que 3 dias depois, a coroa de rei chegou em Ziklag. Estou profetizando no nome de Jesus. Não posso ser leviano, tem que dizer isso. Tem gente que não é para esse tempo, mas tem gente que num prazo de 3 dias, num tempo curto como de 3 dias, a vitória vai chegar aí. Um milagre vai chegar lá. A coroa vai chegar na tua casa. O que Deus prometeu, você não vai atrás, vai vir na tua mão, para que Deus seja glorificado. Se você recebe, fecha a mão para receber. E se você recebe, adora o Senhor levantando a tua mão, dizendo: glória a Deus. Meu Deus, alguém faça alguma coisa adorando o Senhor essa noite.